Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, pessoal! Ei, que gostoso! Estamos novamente juntos, novamente vamos compartilhar um pouco daquilo que Deus colocou nos nossos corações para falar da Paraxá da semana. Queremos entrar na tua casa sem incomodar, mas ao mesmo tempo te abençoar. E eu, Sam Stachover, tenho hoje, para fazer o comentário da Paraxá, um irmão querido, que ele é efetivamente aquilo que a gente pode chamar de Sheliach. É aquele apóstolo que foi treinado por Deus, como diz lá em Neemias, ensinar a palavra para que a gente possa aprender mais. O meu irmão querido, Paulo de Tarso Fernandes. Shabbat Shalom, Paulo. Shabbat Shalom, Sami, Shabbat Shalom a todos os irmãos do Israel no Caminho. É uma honra muito grande poder estar aqui hoje para a gente falar de Deus, falar de Yeshua nessa paraxá. E que paraxá desafiadora, gente. Quanta informação tem nessa paraxá. Conversando com o Paulo antes da gente começar a gravar, nós, até para a gente poder ampliar um pouco aquilo que nós vamos falar de um pedacinho só. Bechalach, quer dizer, foi enviado, deixado ir ao povo, então o povo se deixou enviar. Está em Shemot, Êxodo 13, 17 até o 17, 16. Juízes 4, 4 a 5, 31 está na Haftará. Brit Hadashah, temos João, Yohanan 6, 22 a 40. E o Tehillim 66. E eu queria começar lendo para vocês um texto em Êxodo 14. Vejam só. Porque o Eterno endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém, os filhos de Israel saíram afoitamente. Perseguiram-nos os egípcios, todos os cavalos e carros de Faraó, e os seus cavalarianos, e o seu exército. E os alcançaram acampados junto ao mar, perto de Pi-Hairot, defronte de Baal-Zafon. E chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles. E temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Eterno. Paulo, que desafiador, né? Nós sabemos que Deus mandou o povo ir por aquele caminho. Quer dizer, não foi escolha de Moshe, foi escolha de Deus. Né? Vocês vão por esse caminho, não vão por aquele outro, porque vocês vão ver a guerra e vocês vão tremer. Mas Deus foi generoso, né? Ele mandou eles andar num desfiladeiro que não tinha saída a não ser o mar. Desafio, né, Paulo? Desafio muito grande, Sami. Para mim, essa paraxá, como tudo na nossa vida, o nosso Deus sempre vai nos motivar a olhar para Ele e lembrar quem Ele é na nossa vida, que Ele tomou a iniciativa. Eu não consigo não, sabe, sorrir em ver o bom humor de Deus em algumas expressões da Bíblia. A gente vê isso em toda a Bíblia, não é? Então, nessa expressão, no envio, dá a impressão que o faraó deixa o povo ir, não é? Tá bom, agora eu deixo vocês irem, agora eu envio vocês, não é? E o nosso Deus, ele vai usar tantas situações nas nossas vidas, tantas situações, às vezes difíceis, às vezes que a gente não compreende, não é? Para que nessa condução que ele vai fazer por nós, ele nos ensine cada dia a depender mais dele. Experiências que a gente passa, experiências que a gente passou, vão ser como que um degrau para que a gente possa alcançar um novo nível de dependência de Deus, de relacionamento. Você vê, quando o povo saiu do Egito, como você mesmo falou, eles foram conduzidos, eu não sei se as pessoas vão me entender aqui, Sami, mas para uma sinuca de bico, não é? Não tinha escapatória ali. Eles estavam de frente do mar, não é? Cercado por montanhas, no caminho pelo qual o faraó veio contra eles, e eles não tinham uma outra opção ali. E a gente nunca vai ter uma outra opção a não se olhar para cima, não é? Para trás de nós não tem escapatória. Para frente de nós não tem escapatória. Aqui onde a gente está não tem escapatória. Só tem escapatória se a gente olhar para o alto.
não é? Se a gente olhar para o eterno, para a eternidade, no passado, no presente e no futuro, não tem solução para nós. Só vai ter solução para nós se nós permitirmos que Deus entre na nossa vida. E eu queria apenas destacar, Sami, nessa paraxá, como você falou, tão rica, não é? Tão maravilhosa, com tantos pontos que a gente poderia ficar horas aqui conversando. Eu queria destacar o que aconteceu logo depois que o povo de Israel cruzou o Mar Vermelho, cruzou o Mar de Juncos, não é? Seria uma tradução mais literal. Sami, até aquele momento, até aquele dia, nunca na história de Deus com o ser humano, nunca Deus tinha recebido adoração que não fosse através dos sacrifícios, né? Como adorou um dia Abel, como adorou Noé e seus filhos, como adoraram Abraão, Isaque e Jacó na terra das suas peregrinações, não é? Sempre que o nosso Deus foi adorado, o tipo de adoração era uma adoração através de um sacrifício de sangue que foi instituído através de Abel. Mas pela primeira vez na história, depois que o povo de fato se viu livre do cativeiro do Egito, ali do outro lado do mar da Galileia, não, ali do outro lado do mar de Juncos, do Mar Vermelho, pela primeira vez na história, o nosso Deus foi adorado com música. O nosso Deus foi adorado com música composta, com música cantada, com música tocada, com música dançada. Assim como Abel estabelece um tipo de adoração através do sacrifício de sangue, não é? Semelhante àquilo que o nosso Deus tinha feito quando cobriu o Adão e a Eva com as peles de um animal, não é? Agora Moisés vai estabelecer um novo padrão, um novo tipo de adoração, que não exclui aquela, que só pode ser manifesto, não é, através daquele princípio que aponta claramente para Yeshua, que se entregou como sacrifício perfeito para todos nós, por todos nós. E ali, Sami, do outro lado do mar, quando todos os inimigos tinham sido afogados, eles começaram a cantar, não é? Ashira Ladonai Kigaoga, não é? Que maravilha! Eu amo uma citação que está no livro de Apocalipse, que é o último livro, não é, da Nova Aliança, da Brit Hadashah, que diz que na presença do Eterno vai se cantar esse cântico, o cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro. Então, quando nessa paraxá tão maravilhosa, eu leio Shemot, no capítulo 15, e eu vejo as palavras de Moshe Rabbeinu, e eu vejo ele lembrar cada detalhe do que Deus fez para libertar o seu povo, não é, do Egito e da casa da servidão, eu fico imaginando, não é? Quantas coisas o nosso Deus tem feito por nós, nos conduzindo em dias difíceis que temos passado como nação, por exemplo, a angústia que existe hoje nas nações, falávamos disso agora há pouco, e nessas angústias todas, o nosso Deus continua nos dizendo, olha para mim, deixa eu te conduzir. Não é a benesse de um governo, não é o seu patrão, não é aquela situação, não é o diagnóstico, mas sou eu que estou conduzindo vocês, mesmo no meio de desfiladeiros, mesmo que vocês pareçam perdidos, se vocês olharem para mim, eu abro o caminho onde não há, eu afogo os seus inimigos, eu destruo aquilo que se levantar contra vocês, eu dou água doce, mesmo no meio da amargura, não é? Eu vou desbaratar os inimigos que se levantarem contra vocês, eu vou dar pão do céu. São as coisas que essa paraxá, de uma forma tão linda, traz para nós. E eu fico imaginando, Sami, o dia que nós dois, não é, amigos, eu que te admiro tanto, a gente poder se abraçar ali diante do nosso Deus, diante do Cordeiro, e a gente poder contar e cantar, não é, o cântico do Cordeiro. Eu sou meio romântico, né? Eu fico imaginando que o cântico do Cordeiro, sabe, Sami, pode estar sendo composto agora por cada um de nós, sabe, estrofes, versos, não é, rimas, poesia, sabe, possa estar sendo composto por aquilo que ele tem feito na nossa vida. Se Moshe Rabbeinu cantou tudo que Deus fez para libertar o seu povo do Egito,
Ah, como eu gostaria que pelo menos uns versinhos do que Deus fez na minha vida pudesse honrar o nosso Deus. E eu acredito, sabe, Sami, eu imagino que o Israel no Caminho, esse programa que tem sido cada vez mais impactante, mais abençoador, é assistido por Yehudim, não é, que talvez não entendam, não compreendam, né, ainda tem uma dificuldade de reconhecer Yeshua como Mashiach, não é? E talvez por não judeus como eu, e que são tão gratos porque essa salvação que o nosso Deus deu para o teu povo, para o povo de Israel, também alcançou pessoas como eu nas nações, não é? E outros Yehudim que têm se aberto para essa revelação tão grande. Eu quero encerrar, Sami, assim, os meus comentários dizendo que o nosso Deus, ele é bom, não é? Houveram egípcios que saíram do Egito junto com o povo de Israel. A oportunidade do nosso Deus é dada a todos os que confiam nele, os que o buscam, os que se deixam conduzir por ele, não é? Mas é muito importante que nesse caminhar, a coisa que para mim mais nessa paraxá especial chama a atenção é que enquanto o nosso Deus nos conduz, nós temos a tendência de abaixar o nosso olhar e voltar o nosso olhar para os montes, voltar o nosso olhar para a necessidade que temos de comer carne, né? Nossa necessidade que temos de nos sentir seguros quando o nosso Deus está nos conduzindo no meio, né, do vale da morte, no meio de uma perseguição, no meio de ameaças, essas coisas todas que nos fazem baixar os olhos para a realidade que nos cercam, essa realidade, Sami, que é passageira, enquanto que as coisas do nosso Deus são eternas. Então, o meu desafio a todos os amados que acompanharem a paraxá de hoje, lerem novamente, é que você se deixe conduzir pelo Senhor. Ainda que pareça meio estranho, não é? Um não judeu falar de Deus para você, que você possa dizer: Deus, o Senhor já fez tantas coisas para o nosso povo na história, que a gente não entendia na época, e hoje a gente vê na história, na Torá, nos profetas, e a gente fala: uau, realmente Deus nos surpreendeu. Que talvez essa palavra que humildemente eu quero compartilhar contigo olhe para cima, olhe para os céus, olhe para o autor e o consumador, não é, da nossa fé, olhe para Deus e se deixe conduzir, como um pai toma o seu filho pela mão direita e diz para ele: não tema. E todos nós possamos ser conduzidos nesse tempo difícil, no meio desses desfiladeiros, amém? No meio de um mar que a gente não entende como é que se abriu e que hora vai fechar, e se vai fechar, ainda que a gente não entenda nada, que os nossos olhos fiquem fixos nele. Amém. Paulo, meu irmão, é fantástico a tua visão. E você falando agora, me vem na memória, Yeshua vem andando sobre a água. Primeiro ele abriu a água para o povo passar, agora ele vem andando em cima da água. Eu imagino, usando uma visão, né? Yeshua vem lá assobiando, Mica, Mohaba, ele, Madonna, e eu estou andando em cima da água, estou numa boa, né? E de repente Kefa, Shimon Kefa, Pedro, olha e diz assim: opa, peraí, tem um fantasma. E Yeshua diz assim: cara, que fantasma, sou eu. Aí, imagina a sensação. Pedro olha e diz assim: se você está andando em cima da água, eu quero andar junto. E Yeshua só diz assim: vem. Opa, mas peraí, eu vou ter que sair do barco que ainda não afundou, eu vou afundar quando eu sair do barco. E Yeshua diz assim: vem. E Pedro vai. E Pedro vai e sai andando, mas Pedro fez aquilo que nós normalmente fazemos. Ele olhou para as ondas e não olhou para Yeshua. Pessoal, nós estamos celebrando Yeshua vivo. E como nós celebramos Yeshua vivo, nós queremos que você também tenha esse sentimento de saber que ele está vivo. E muitos carros que a gente vê na rua, às vezes trazem um adesivo: Jesus está vivo, falei com ele hoje. E verdade, nós conversamos com Yeshua todos os dias, o tempo todo. E continuamos hoje vendo as maravilhas que ele já fez antes. Por quê? Ele é Elohim.
Somente por isso. Para ele, o impossível é um piscar de olho, diz assim, ah, era isso? Deixa que eu tomo conta. Então, repito aquilo que o rei Davi disse no Terrilim, Salmo 121. Elevo meus olhos para os montes, da onde virá o meu socorro? O socorro vem daquele que fez os céus e a terra só de ter falado. E é esse Elohim que nós queremos entregar a vocês, o privilégio, o acesso. Conversa com ele. A única preocupação dele é que você reconheça que ele é o Elohim de Abraão, Isaac e Jacob. É o nome próprio dele, se você quiser. Ele também se chama El Shaddai, também se chama El Elyon, também tem tantos nomes maravilhosos, mas é o único, é o eterno, é o todo-poderoso. Que este Bechalach seja um Shabbat especial na tua vida, que este momento você possa assimilar todo esse conteúdo que nós estamos compartilhando com vocês. Lembrando que é um comentário. Podemos estar certos, podemos estar errados, mas o fundamento está certo. É sobre esse fundamento que nós estamos te desejando um Shabbat de muito Shalom. Em o nome de Yeshua HaMashiach. Shabbat Shalom, pessoal. Shabbat Shalom.